Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aí a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, então, dia da gente falar das expectativas aí do mercado para os principais indicadores macroeconômicos brasileiros. Vamos falar também da expectativa para a Bolsa, aquele termômetro que a gente sempre passa por aqui na segunda. Mas hoje também dias aí de importante para falar de outras pautas que saíram. Então a gente vai falar sobre o 13º, vamos falar sobre a seca lá no Canal do Panamá, que pode impactar, na verdade, o fluxo de commodities. Então a gente tem aí uma série de assuntos para falar com vocês hoje. Mas antes de tudo, André, como você está nessa segundona? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, aquele dia que a gente vai lá e olha para saber o que o mercado está fazendo, se ele passou um bom fim de semana, quais são as perspectivas dele. Mas, além de tudo, a gente tem outras notícias importantes aqui do Brasil, o impacto que o 13º salário mínimo pode gerar na economia brasileira. A gente vai também falar de alguns incentivos fiscais e o impacto que isso pode gerar aí para o orçamento brasileiro do próximo ano. A gente tem a notícia do Canal do Panamá aí que hoje lá a Bloomberg colocou aí um aviso aí mostrando que isso aí pode impactar bastante o preço das commodities, o que pode gerar inclusive inflação no próximo ano aí, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas a gente sempre começa no nosso programa fazendo aquele belo giro pelo mundo. A notícia já está aqui no nosso site para vocês se aprofundarem, né? A gente tem então algumas repercussões que aconteceram no fim de semana e você já tem situações aí na Ásia ocorrendo. Então, Débora, faz aquele giro de sempre que você faz para a gente. Bom, então antes de falar da Ásia, né, eu vou começar aqui falando da sexta-feira, porque a gente teve um movimento bem positivo das bolsas de uma forma global na sexta-feira, justamente porque na semana passada a gente teve uma agenda global mais esvaziada. Saíram alguns dados, então saiu ali dado de inflação da China, saiu dado de inflação no Brasil, mas no geral os dados globalmente foram mais esvaziados. Então o que pesou mais ali no sentimento global foi justamente aqueles pronunciamentos dos dirigentes do Fed, pronunciamentos do Jerome Powell ali em relação à política monetária dos Estados Unidos. Então, um dia que esse tipo de notícia, né, esse tipo de noticiário ganhou peso entre as bolsas. E na sexta-feira a gente não teve nenhuma divulgação global, né? A gente teve IPCA, que foi bem importante aqui no Brasil, mas de forma mais geral a gente não teve nenhuma notícia que impactasse muito, né, que levasse ali as bolsas para alguma direção única, né, por algum motivo específico. Então a gente teve um dia ali de maior volatilidade, mas uma volatilidade ali não impactada por nenhum motivo específico, a não ser o rendimento das treasuries que arrefeceram. Então aqui no Brasil a gente tem ali um impacto até um pouco maior, porque os juros aqui também caíram por conta do IPCA mais controlado, ele ficou até abaixo do esperado, então isso fez ali com que os juros futuros arrefecessem, e a gente teve também essa queda do rendimento das treasuries, puxando esses índices para baixo, né? Esses índices de juros futuros para baixo. Então, aqui é um dia de juros mais baixos. Isso favoreceu muito o apetite pelo risco. Então, quando a gente olha aí setores aqui no Brasil, quem subiu mais, subiu até mais que 2%, foi o índice imobiliário, que reúne ações do setor, e o índice de consumo, que são os dois mais sensíveis a movimentos de juros. Quando a gente vai para as outras bolsas, por exemplo, Nova York, por lá todos os subíndices do S&P ficaram no terreno positivo, e quem se destacou em Nova York foi o mercado de energia, então o setor de energia se destacou bastante, e também aqueles mais aí sensíveis a movimentações de juros, como é o caso da Nasdaq e a tecnologia. Então a gente teve esse sentimento muito positivo de apetite pelo risco na sexta, por conta desses sentimentos das treasuries que voltaram para a normalidade em um dia que ninguém ali se pronunciou, que não teve nenhum impacto mesmo nesse mercado. Então, eles voltaram para a normalidade sem nenhum pico, como a gente vinha vendo aí durante os pronunciamentos. Então, isso trouxe para a Ásia nessa manhã também esse sentimento majoritariamente positivo. Então, as bolsas por lá fecharam no terreno positivo. Vou colocar aqui na tela para vocês quem se favoreceu muito desse movimento, não só pela queda nos juros futuros, mas também por esse movimento positivo da tecnologia em Nova York, foi o Hang Seng. Né? O Hang Seng subiu 1,30 nessa manhã, então teve uma variação aí bem positiva, liderou os ganhos na Ásia, justamente porque o Hang Seng é a bolsa mais sensível a juros, porque ela tem um peso de tecnologia muito grande. Então, ela pega esse otimismo da Nasdaq da sexta e também esse arrefecimento das treasuries que levaram Hang Seng aí a liderar os ganhos. Então, esse foi o movimento da Ásia. Além disso,
as bolsas que subiram um pouco, né, porque algumas bolsas subiram menos e ficaram mais perto do 0 a 0, como foi o caso do Nikkei. Então a gente vê esse movimento mais positivo, mas menos aí puxado para cima, justamente porque a Ásia também está com uma expectativa de que o Biden e o Xi Jinping vão se reunir nessa semana e que eles possam ali buscar alguma estabilidade naquela relação conturbada que eles têm em alguns assuntos, né? Então, quando envolve Taiwan, os conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia. Então, quando a gente pega esse tipo de assunto que tem muita divergência ali entre Estados Unidos e China, o mercado está olhando ali bastante para esse encontro para ver se tem alguma convergência, se eles chegam a alguma estabilidade ali nas relações. Então, o mercado já está olhando para isso e esse encontro deve acontecer ao longo da semana. Então, já nessa expectativa lá na Ásia. Mas, no geral, foi mesmo um movimento positivo vindo da sexta-feira mesmo, André. Perfeito, Débora. Vamos então agora falar aí do nosso querido mercado. Será que ele passou um fim de semana tranquilo? Será que foi agitado para ele? E sempre é o Boletim Fox que dá essa resposta para nós, né? A gente teve alguns dados que surpreenderam a economia semana passada, principalmente dados da inflação. A inflação veio abaixo do que o nosso amigo mercado estava esperando e por isso ele reduziu a previsão inflacionária desse ano. A gente tem aqui um gráfico para mostrar, inclusive, o resumão aqui do relatório Fox dessa segunda-feira, e a gente vê que um leve aumento da perspectiva para o próximo ano. A gente vai falar, por exemplo, coisas sobre o Canal do Panamá, o acirramento do conflito entre Israel e Hamas, todos os problemas no Oriente Médio. Isso aí deve aumentar as pressões inflacionárias, principalmente de combustíveis. Então, o IPCA do próximo ano está com um aumento de previsão, aí já é a terceira semana consecutiva que aumenta a previsão da inflação para o próximo ano, mas para esse ano ainda tem um bom cenário. A gente vê de novo a inflação surpreendendo na divulgação do IPCA, e o que acontece é que agora ela está em 4,59 de previsão, ou seja, bem abaixo do teto da meta de 4,75. Então, pela primeira vez em 2 anos, a gente não conseguiu nem em 2021 nem em 2022, vai conseguir terminar o ano dentro do teto da meta estabelecida. A meta é de 3,25, o teto da meta é de 4,75, então é isso que vai ocorrer agora nesse momento, né? Então, uma inflação que está abaixo do que você tem assim de previsão em relação a tudo isso. Nas outras variáveis, a gente pega o câmbio não teve nenhuma grande mudança em relação à última semana. O que subiu foi a taxa de câmbio esperada para 2024. Então, você tem que ela saiu de 5,05% para agora 5,08%, né? A gente tem até um dado errado aqui depois, mas que aqui está escrito aqui, que aqui está 9%, mas na verdade a gente tem uma Selic, uma previsão de 9,25% da taxa Selic para o próximo ano e 11,75% da Selic para esse ano. Então é isso que aconteceu. Então esse é um resumão. Então o mercado deve ter um fim de semana mais ou menos tranquilo, né? Porque ele está esperando ainda um bom cenário econômico para esse ano, com uma taxa Selic que deve terminar na última reunião de dezembro agora com uma nova queda de 0,5 pontos percentuais, deve ter também uma inflação mais baixa do que o mercado estava esperando e vai cumprir a meta com facilidade, e um bom crescimento econômico de quase 3%. Então, esse é o cenário que a gente tem, Débora. Justamente por conta dessa expectativa aí por IPCA tá caindo nesse ano, nessa expectativa do mercado, foi o que puxou mesmo nossos juros futuros para baixo. Então, o mercado começa a ver cada vez mais uma inflação, né? Começa a projetar cada vez mais uma inflação para o centro da meta, cada vez mais distante até do teto. E aí a gente vê, né, o mercado de juros, que acaba respondendo bastante a esse tipo de dado, também ali vindo para baixo. Então, isso favorece bastante aí nossa economia doméstica e mercados ligados à economia doméstica, que normalmente são os mais sensíveis a juros. Mas dando continuidade aí às expectativas do mercado, vamos falar um pouquinho do termômetro da Bolsa, porque a gente tem aí as expectativas para essa semana em relação ao nosso Ibovespa. Então vamos ver aí como ficou o balanço da semana passada. Semana passada a gente tinha uma expectativa bem dividida, então 50% aí, bem, metade do mercado esperava que a Bolsa ficasse no terreno positivo e subisse, 50% esperava aí que ela caísse. Então a gente tinha aí uma expectativa bem dividida mesmo. A Bolsa acabou subindo 2,4%, na verdade 2,04%, vindo aí de
de 2 semanas anteriores, da terceira semana de alta, mas vindo de 2 semanas anteriores já no terreno positivo. Então a gente tem uma alta de 0,13 na semana do dia 23, na semana seguinte, de 30 de outubro, a gente tem uma alta de 4,29, uma alta bem expressiva ali na nossa bolsa, puxada principalmente aí no fim da semana. E aí a gente vê agora uma alta de 2,04, também puxada por esse arrefecimento das treasuries, uma melhor perspectiva aí para nosso cenário doméstico, vindo até dessa perspectiva do IPCA mais baixo. Então, a gente viu ali na sexta-feira a bolsa subindo 1,29, então foi o que puxou bastante essa alta para cima, porque a gente teve 2 dias aí até de maior queda na bolsa, na quarta e na quinta, então na sexta ela dá essa esticada, sobe 1,29. Para essa semana agora, o que o mercado espera para essa semana do dia 13? 57,14% espera alta, então a gente ainda tem uma expectativa majoritária de alta. 28,57% dos agentes espera que a bolsa possa ficar perto do 0 a 0, então ali perto da estabilidade, nem alta e nem queda. E a expectativa de queda volta a aparecer, como na semana do dia 30, com 14,29%. Então, alguns agentes aí esperam, a gente ter um feriado no meio da semana, a gente pode ter alguns ajustes de posição, e a gente também tem uma semana aí que saem alguns dados aqui do Brasil, mas nada aí que possa talvez influenciar mais aqui o nosso cenário doméstico. Então a gente está olhando muito para andamento de agendas ali econômicas, né? O mercado está olhando bastante para isso. Então 14,29% esperam queda aí. Na semana passada a gente não teve queda, né, esperada, mas a gente volta então a esses 14,29 esperando aí a queda da bolsa. Então ainda majoritariamente positivo o sentimento do mercado em relação ao Ibovespa nessa semana. Vamos ver aí como é que a nossa bolsa se desenvolve. Débora, a gente ainda está aqui com o Haddad fazendo a perseguição aí sobre o déficit fiscal zero, né? E uma notícia importante que saiu aqui em relação aos incentivos fiscais que a economia brasileira dá para muitos de seus contribuintes, né? A gente sabe que tem alguns incentivos, por exemplo, do programa do Simples, o Simples Nacional, lá para pequenas empresas. Então, você tem uma boa quantidade disso, mas não é somente esse tipo de categoria que recebe incentivos fiscais, né? Um dos grandes beneficiários desses incentivos fiscais é, por exemplo, a galera que é pop, que é o do agro, né? O agropecuária. E o pessoal que trabalha com tecnologia de agropecuária, que é as empresas, indústrias que fazem insumos e equipamentos mecânicos, inclusive para a agropecuária, também recebe um caminhão de incentivos fiscais. A gente tem também incentivos fiscais vindos de algumas tributações importantes, como de offshores, tributação dos fundos exclusivos. Então, a gente tem muito incentivo fiscal. Esse ano, por exemplo, a gente já tem, então, que provavelmente você vai ter em benefícios fiscais um montante de 450 bilhões, de 4,29% do PIB. E o Haddad está querendo meio que desmontar essa caixa preta e mostrar da onde estão vindo esses incentivos fiscais e tentar cobrar, falando assim, beleza, vocês recebem incentivos fiscais, mas vamos começar a provar que esses incentivos fiscais estão sendo bem utilizados e vocês estão gerando retornos para a economia brasileira, pelo menos com a mesma intensidade dos benefícios que vocês estão resolvendo, porque para o próximo ano, esse valor que é hoje de 450 bilhões, ele deve alcançar 523,7 bilhões. E o Haddad, querendo chegar no déficit zero, vai ser uma tarefa muito ingrata, tendo que dar um incentivo desse aí, que é quase de 4,5% do PIB, né? Uma coisa, é muito dinheiro que você acaba dando de incentivos fiscais. A gente sabe que os lobbies na Câmara e no Senado são muito grandes, e por causa disso que eles conseguem tantos incentivos fiscais assim, mas vamos ver se o Haddad consegue. Parece que ele vai querer começar a atacar agora, né, algum desses incentivos fiscais aí para conseguir melhorar a qualidade das contas públicas brasileiras. Ele está perseguindo isso, então ele está tentando achar cada vez mais fontes novas de receitas. Vamos ver se com isso ele vai conseguir alguma medida, algum resultado um pouco melhor, Débora. A gente tem notícia aí também do 13º, né? Parece que segundo o Diese, né, saiu uma estimativa que o pagamento que começa agora em novembro, né, no fim de novembro, pode injetar aí 291 bi na economia, né, desse pagamento do 13º. Não, é muito importante, né, o 13º. Primeiro que, assim,
o 13º é importante explicar para vocês que não é nenhuma jabuticaba muito diferente, porque quando você recebe o pagamento semanal, que nem geralmente acontece nos países do norte global, que são os Estados Unidos, a Europa, você recebe 54 semanas, se eu não me engano, são 54 semanas que tem no ano, né? Só que daí você fica, basicamente, quando você recebe isso em forma mensal, você perde 4 semanas a mais no ano. Então, o 13º nada mais é do que uma recomposição dessas semanas que você trabalhou, porque a gente sabe que existem semanas de existem meses de 5 semanas, né? Muitos meses de 5 semanas. É só a gente pensar naqueles meses intermináveis, né? Agosto é um deles, o agosto nunca termina, né? Março também, março é um mês interminável também, né? Então a gente tem esses meses intermináveis, e você tem então essa recomposição salarial vindo aí para justamente para você ganhar daquelas semanas que você deveria ter ganhado, mas não ganha. Aí o que acontece? Quando você tem um montante desse vindo nos últimos 2 meses da economia, isso aí é um ótimo sinal para aquecer serviços, aquecer comércio, pagamento de dívidas. O brasileiro ainda está um pouco endividado, mesmo com todos esses programas de desenrola e tudo mais, você ainda vai ter alguns pagamentos de dívida ocorrendo. Então são 291 bilhões que vão entrar para as empresas, vai entrar para o comércio, para o barzinho, para o restaurante e tudo mais. Então, é muito importante, isso daí demonstra a importância que o 13º salário mínimo tem, mesmo com alguns liberais achando isso um absurdo, né, mas é muito importante você ter um 13º salário mínimo, né, e é por isso que provavelmente a gente vai ter um quarto trimestre muito mais aquecido do que o terceiro, e a gente deve terminar 2023 numa ascendente econômica, Débora. E até se a gente pensar, né, a gente já tem a sazonalidade ali de fim de ano, que traz ali aqueles gastos dos brasileiros aí com as compras de Natal ou com as compras para preparar ali ceia, esse tipo de coisa, então isso já deve dar uma impulsionada, e a gente vem aí com o 13º também injeta esse dinheiro, justamente aí o que o André estava explicando, que pode ser usado tanto para ali amortizar alguma dívida, mas também para comprar ali alguma coisinha a mais, né, aquele gás ali na economia no fim do ano. Então essa sazonalidade do fim do ano ela é bem marcada por esse tipo de evento, né? E isso deve, então, puxar a nossa economia urbana para cima. E vamos seguir aí com a nossa agenda com vocês aí, porque a gente vai falar agora também do resultado consolidado dos fundos de investimento. Muitos aí de vocês podem ter fundos de investimento, e a gente tem um balanço, né, que é divulgado todo mês pela Ambima. Os dados foram divulgados na sexta-feira à tarde, eles estão fechados até o dia 7/11, tá? Então, até o dia 7 de novembro. E aqui a gente vê, né, como é que esses fundos performaram no ano, nos 12 meses e no mês até o dia 7 de novembro, e como é que ficou o patrimônio líquido em bilhões de reais nesses fundos, né? Na verdade, nas categorias de fundos de investimento segundo a Ambima. Então, a gente vê que algumas categorias elas estão estáveis, como é o caso dos fundos de renda fixa indexados, que não tiveram ali uma mudança muito brusca de patrimônio líquido entre setembro e outubro, mas a gente vê alguns fundos ali diminuindo o patrimônio líquido, como é o caso do índice de ações ativos. O que são fundos ativos de ações nessa categoria? São aqueles que não seguem o Ibovespa de perto, mas tentam superar o Ibovespa. Então, eles podem sair ali da carteira do Ibovespa, buscar outros tipos de ações para tentar ganhar acima do índice. Esse tipo de fundo acabou até crescendo aí nesse último mês, justamente aí porque a gente teve uma melhora no sentimento ali desse tipo de fundo, apesar da gente estar nos 12 meses ainda negativo. Então, ele é um fundo, são fundos que estão sofrendo bastante. A gente vê aí queda de 0,36% nos 12 meses, mas esse ano com uma alta de 7,21%. Então, a gente vê um fôlego maior esse ano, mas os 12 meses acumulados aí ainda mostrando uma dificuldade de ficar positivo, que não acontece nos fundos que seguem o Ibovespa, né? Então, os fundos que seguem o Ibovespa nos 12 meses estão um pouquinho melhores e também estão melhores aí no ano de 2023. Então, quando a gente olha ano, a gente está olhando de janeiro até dia 7 de novembro. Quando a gente olha 12 meses, a gente está olhando 12 meses para trás. Fundos de multimercado macro, que são aqueles que tomam posições mais longas, e normalmente até tem mais volatilidade, porque eles montam posições que vão ficar ali perdurando durante bastante tempo até maturar a estratégia. A gente também teve uma estabilidade. Fundos multimercado de trade,
são aqueles que acabam tendo uma maior estratégia de curto prazo, que conseguem mudar mais livremente ali a sua estratégia, também estáveis, e os fundos multimercado livres também subindo de patrimônio, que mostra que a gente está começando a retomar o apetite pelo risco. Fundos cambiais encolheram, o que era esperado, porque a gente vê aí, apesar de uma pequena alta nos 12 meses ali nos fundos cambiais, a gente tem um acumulado no ano bem ruim, né? Porque a gente viu o dólar enxugar bastante nesse ano. Né? Então, no ano passado, a gente ainda tem um movimento de alta no dólar em alguns meses, mas esse ano de 2023 a gente vê um movimento bem forte de recuo do dólar acumulado. E esses fundos, basicamente, vão seguir dólar. Então, quando a gente olha esse retrato aqui dos nossos fundos de investimento, a gente vê que quem performa melhor esse ano ainda são os fundos de renda fixa, e isso não é à toa, tá? Os fundos de renda fixa, principalmente os simples, eles vão ficar com o patrimônio praticamente todo alocado ali em títulos do Tesouro Selic, né, e vão acompanhar o CDI de perto. Então, são os fundos que estão melhor performando aí entre todos, justamente por essa exposição a títulos do Tesouro Selic, no momento que a gente tem taxas de juros ainda altas, mesmo com os cortes que estão acontecendo. Isso dificulta muito a performance dos fundos de ações e dos fundos multimercado. Né? Os fundos multimercado, eles não podem ficar ali todos alocados em título do Tesouro Selic, eles precisam buscar outros mercados. Então, a gente vê que eles não estão superando os fundos de renda fixa, o que na verdade, o que se espera deles pelo risco. Então, por isso que a gente tem um patrimônio até que enxugou bastante nos últimos tempos, teve aí uma melhora de sentimento nesse último mês de outubro, mas ainda são fundos que sofrem com perda de patrimônio desde o começo do ano, justamente porque a gente vê esse patrimônio fluindo para os fundos de renda fixa. Esse mês que mudou um pouquinho, justamente por uma expectativa aí que no fim do ano a nossa bolsa deu uma guinada para cima e leve esses outros mercados junto. Ótimo, Débora. A gente tem, então, antes de entrar nas aberturas de mercado, um caso aí que já tá ocorrendo aí pelo menos desde agosto, mas agora ligou de novo o sinal amarelo, né? Que é o caso do Canal do Panamá, que ele está cada vez secando mais. Né? A gente está vendo as secas que estão ocorrendo aqui no Brasil, né? Principalmente no norte do Brasil. Já faz algum tempo, né? A gente tem, inclusive, a notícia aqui no site para vocês verem. E vocês imaginem o seguinte, né? O que está acontecendo lá no norte com o Rio Solimões, por exemplo, numa baixa histórica, nunca estava tão baixo na vida, pode se colocar também no Canal do Panamá, que não é muito longe do norte do Brasil. Inclusive, assim, um pouquinho depois da Colômbia, né? Inclusive, fazia parte da Colômbia até começo do século XX, se não me engano, né? O final do século XIX, não lembro agora direito. Mas é de uma proximidade muito grande daquela região. Então, se está tendo uma seca histórica na região norte do Brasil, o canal no Panamá também vai seguir a mesma tendência e a situação piorou ainda mais, né, Débora? Exatamente. E aí a gente vê nessas consequências que a gente está acompanhando esse ano aí bem de perto das condições climáticas, da deterioração das condições climáticas. Né? A gente vê uma piora considerável nas condições climáticas. Aí a gente tem o El Niño também impactando essa seca, então ela está até mais agravada agora. E o que acontece? Né? Lá no Canal do Panamá passa um fluxo comercial grande. Né? Então a gente tem um fluxo mesmo de containers e navios, embarcações que passam por ali, que levam commodities. Né? E essa seca está fazendo com que tenha ali um congestionamento no Canal do Panamá para escoar essas commodities. Então, quando a gente olha para esse gráfico que está aí na tela, a gente vê quais são os produtos que mais passam, né, em milhares de toneladas no Canal do Panamá. Né? E ele é como está aí, um elo fundamental para que essas commodities escoem aí no fluxo comercial global. Então, uma seca lá, né, não é só preocupante pelo lado de fluxo de commodities, mas muito também para a gente ter um alerta aí ligado em relação às condições climáticas e para onde a gente está caminhando. Né? A gente vê também essas secas acontecendo no norte do país, então isso é bem preocupante. Né? Enquanto a gente tem chuvas ali e ciclones extratropicais acontecendo no sul do país, né? Então a gente tem essas condições acontecendo, o que é muito alarmante também, mas a gente vê isso também impactando no fluxo do mercado de commodities. E quando a gente olha aí nesse gráfico fornecido pela Bloomberg, né, que mostra ali as cargas de petróleo, que mostram as cargas de grãos que passam por lá, a gente vê que cargas de containers de carga, né, e aí cargas diversas, petróleo e produtos ligados a petróleos e grãos são os 3 maiores
produtos que passam ali pelo Canal do Panamá. Então, isso acende um alerta aí do que pode começar a impactar o mercado de commodities. Mas aqui, eu acho que o alerta principal é: estamos tendo uma seca bastante agravada, e isso é um sinal de alerta aí do nosso planeta Terra também. Né? E inflação à vista, né? Porque olha, esse petróleo gera um grande peso aí nos mercados globais, podendo aumentar o Brent. E já não está tendo problema nenhum no Oriente Médio, que é um pequeno produtor de petróleo do mundo, né? Então não deve ter tanto problema, né? Grãos, né? Quase a gente não importa grãos. Vocês acham que passa por onde os grãos, gente? Para a China? Vai pelo Canal do Panamá. Então, um alerta bem amarelo aí, quase laranja aí para o ano que vem aí, por culpa da crise climática. Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Débora, 4 minutinhos para você fazer, então, a nossa abertura de mercado. Coloca aí na tela, gente, a tela da Débora aí. Então, o que está acontecendo, Débora? Olha, a gente tem um dia hoje mais negativo, vindo daquela sequência que a gente viu da sexta-feira. As bolsas esticaram muito, né? Então a gente vê um S&P muito positivo, perto ali do 1,5%, a Nasdaq superando 2% na sexta, nosso Ibovespa, como eu falei, subindo 1,29%. E hoje a gente tem um movimento ali mais de ajustes, né? A gente teve uma alta expressiva em todos esses índices não acumulados da semana. Então, é esperado, né, que a gente tenha ajustes nos mercados. E isso está acontecendo hoje. Como eu falei, a gente não teve uma divulgação de nenhum indicador global que pode puxar esse movimento para baixo. O que a gente tem aí de alerta são os rendimentos realmente das treasuries, que podem voltar ali a subir também na ausência de notícias. A gente teve a divulgação hoje do relatório do OPEP, agora pela manhã. Então, ele acabou de ser divulgado, isso pode também influenciar ali o preço do petróleo Brent, que esteve negativo durante toda a manhã e agora começa a subir. Então, caso o relatório da OPEP sinalize ali para corte ou para manutenção da produção de petróleo com um aumento da demanda, né, porque eles acabam fazendo uma análise de demanda e de oferta de petróleo, né? Eles mostram ali as projeções para tanto oferta quanto demanda. Então, se a gente tem um aumento de demanda esperado pelo OPEP e um corte ou uma manutenção da produção, a gente vai ter movimento no petróleo Brent. Mas o petróleo Brent opera aí em torno de $85 por barril, em alta hoje, mas não está naqueles patamares que a gente viu ali nos dias que ele teve ali realmente aquela alta expressiva. Nossa bolsa e o S&P 500 caem essa manhã, então a gente vê ali até ele seguindo um movimento bem sincronizado, nossa bolsa cai 0,51 e o S&P 500 0,39, eles estavam até mais próximos em alguns outros momentos. O dólar volta a subir, também porque a gente furou um patamar importante ali dos 4,90 na sexta-feira, ele chegou a ser negociado na mínima do dia por bastante tempo, e depois subiu um pouquinho para 4,91, mas hoje sobe para 4,94, mostrando uma força do dólar frente ao real, que pode vir justamente desse sentimento em relação às treasuries que caíram bastante na sexta. Então, se a gente tem qualquer aí sinalização, né, para a alta das treasuries, isso vai impactar o nosso dólar, mas também a gente tem muito movimento de ajuste aqui. E a gente vê o DXY, que também caiu na sexta-feira, principalmente frente ao euro. Né, aqui a gente está falando de uma cesta composta pelos pares do dólar, então a gente está falando de euro, de iene e outras moedas. A gente vê aí que hoje ele volta a subir, também aí seguindo no mesmo na mesma direção frente ao nosso real aqui. Então a gente vê até perto mais da estabilidade, mas a gente viu queda na sexta, e principalmente a queda do dólar frente a euro. Então aqui um movimento bem de ajuste em um dia que a agenda global está mais esvaziada. O que a gente tem de importante mesmo que fica no radar hoje foi o relatório Focus e também aí o relatório do OPEP, que acabou de sair junto à abertura dos mercados. Então os mercados começam a digerir esse relatório agora. Então, esse é o retrato aí da nossa abertura. Amanhã vamos fazer, então, um levantamento mais completo aí desse relatório da OPEP para mostrar para vocês, tá bom, gente? Então, acho que por hoje já deu, né, Débora? Mas vamos lá para os nossos recados, porque a partir das 5 horas da tarde você já fica aqui com o ICL para acompanhar a programação da noite. Temos às 5 horas o Rolê ICL do William De Luca. Então, já aproveitem aí, antes de começar a ver também o ICL Notícias segunda edição, com a nossa dupla de Chicos preferida, né, a Chico Pinheiro e o Chico Sá, junto com a Gabi Varela. E às 7h30 temos o Sinapse, com a Robertinha Garcia e o César Calerron. Então, das 5 às 8h30 já tem programação para vocês aí a noite inteira, aí, comecinho da tarde, para vocês aproveitarem. E a partir de amanhã, vocês já sabem, 7 horas da manhã já tem
também programação aqui com o Desperta, SL Notícias, primeira edição, o Em Detalhes ali aprofundando o assunto do dia e a gente aqui a partir das 11 horas para trazer todas as atualizações em relação ao mercado de investimentos, aos principais assuntos econômicos, e amanhã a gente vai trazer aí a atualização do relatório do OPEP para a gente entender para onde está indo o petróleo. Então, um bom dia para vocês e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.